amados irmãos, está conosco desde ontem o nosso orador, o pastor Ariovaldo Ramos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo no final de 2001, no terceiro CBM, terceiro Congresso de Missões, que ocorreu em Água de Lindóia, interior de São Paulo. E naqueles 5 dias de congresso, parece-me que o pastor Ariovaldo ministrou 3 das 10 mensagens ministradas ao grande público. E uma das mensagens, eu estava falando com ele ontem após o culto, que até hoje está gravada bem quentinho no meu coração, quando ele pregou em uma das manhãs do terceiro CBM sobre a teologia do espanto. E quando ele anunciou que iria pregar naquela manhã sobre a teologia do espanto, eu fiquei assim admirado, porque eu conhecia várias teologias, a sistemática secular do processo da prosperidade, mas do espanto, o pastor Ezi também estava lá, o pastor Nicásio, alguns irmãos, e ele foi muito claro quando disse que uma das razões porque a igreja brasileira não está cumprindo o ID do Senhor Jesus, não está fazendo missões como se deve fazer, é porque a igreja não tem se espantado com o mistério da redenção, não tem se espantado com o mistério da encarnação de Cristo. A igreja perdeu o espanto pela graça de Deus, pela misericórdia, e naquela manhã Deus usou poderosamente o pastor Ariovaldo, e todos quanto ali estiveram saíram profundamente alcançados por aquela palavra. E meu desejo, pastor Ariovaldo, é que Deus esteja fazendo uso dessa conferência missionária para despertar o espanto da aliança em relação à obra da redenção, da encarnação, da graça, da misericórdia de Deus, porque disse ele que se a igreja não voltar a se espantar com a obra da redenção, a igreja não poderá cumprir a sua missão de evangelizar o mundo. É com alegria que nós recebemos e queremos lhe passar a palavra neste momento. Graça e paz, irmãs e irmãos. Privilégio muito grande estar com os amados irmãos e irmãs, e eu gostaria de convidá-las e convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 6. Versículo de número 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Pai querido, muito obrigado por todas as ministrações que já deste ao teu povo. E em nome de Cristo Jesus, diante da tua presença, confiados somente no sangue precioso do Calvário, nós te rogamos que ministre-nos a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ontem nós falamos que Deus está procurando corações, que são os corações que movimentam as mãos, que fazem as mãos colocarem em prática aquilo que tem de ser feito. E falamos que há uma maneira de olhar
com o coração. Que quando a gente olha com o coração, a gente enxerga o próximo. Para além do equívoco, do erro, da falha do próximo. Por exemplo, seu filho desobedece um mandato paterno ou materno. A gente pode olhar para o filho nessa hora de duas maneiras. Uma é com a lei. Esse menino está me dando muito trabalho, eu vou ter de botar essa casa em ordem, esse menino vai ver como é que se faz isso aqui, que nessa casa não é assim não. Ou eu posso olhar para o menino com o coração e dizer, esse é o meu menino, o meu filho, eu amo, e eu preciso corrigi-lo de uma maneira que o meu amor fique demonstrado e a vida dele possa ser salva dos seus próprios erros. É diferente. É a diferença entre exercer o poder ou exercer o serviço. Jesus Cristo nos ensinou a exercer o serviço e abrir mão do poder. E, portanto, Jesus Cristo trabalhava com uma outra fonte de autoridade. Geralmente, a gente trabalha com o poder como fonte de autoridade. Quer dizer, ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quem tem poder tem autoridade. Mas Jesus Cristo propôs um outro caminho. Ele propôs o caminho do serviço. E o caminho do serviço é o caminho do coração. Agora, uma pergunta que pode surgir é, mas como é que eu vou dar ordens? Porque eu tenho de dar ordens. Como é que eu vou determinar ações? Porque eu as tenho de determinar, se eu usar o coração. É que a gente nem sempre se dá conta que a diferença entre a autoridade exercida a partir do poder e a autoridade exercida a partir do coração é a motivação. Quando a autoridade é exercida a partir do poder, o poderoso está pensando em si. Eu quero e devo ser obedecido. Quando a orientação, quando a ordem, quando o comando é dado a partir do coração, aquele que comanda está pensando no comandado, em como ele pode ser melhor e fazer melhor aquilo que ele foi chamado para fazer. A dificuldade, não há nenhuma dificuldade para exercer comando quando você escolhe o serviço. O que muda é a motivação. O que muda é a motivação. É se nós estamos pensando no bem comum, se nós estamos pensando no bem daquele que vai receber a ordem, e, acima de tudo, se estamos pensando no bem do reino. O poder, ele exige egocentrismo. Você vai perceber claramente a diferença entre um líder cristão que exerce a autoridade a partir do serviço, para um líder cristão que exerce a autoridade a partir do poder. O líder cristão que exerce a autoridade a partir do poder vai falar na primeira pessoa do singular o tempo todo. Eu, meu, para mim, eu tenho, eu posso, eu mando, eu recebi, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho a unção, eu tenho, eu. E aquele que opta pelo serviço vai falar, na maioria das vezes, na primeira pessoa do plural. Nós temos de fazer, é para a glória de Deus, nós fomos chamados, nós temos um encargo do Senhor,
nós temos um mandato de Deus, é comunitário, não é? Bom, mas isso é só uma introdução no nosso tema, que é o coração. É o coração que leva as mãos a realizar. E Deus está procurando coração. E aí a pergunta que a gente faz é: como que a gente conserta o coração? Como a gente conserta o coração? É possível consertar o coração? Bom, antes de responder essa pergunta, nós vamos perceber ainda um pouco por que o coração é tão importante. Porque, disse o Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Nós queremos que as ovelhas do Senhor Jesus, foi mandato dele, falem a sua palavra. Falem sobre Jesus. Falem aquilo que vai produzir graça, que vai produzir edificação. E queremos que elas falem sobre Jesus, sobre sua salvação, sobre sua glória, sobre sua redenção, sua ação redentora, sobre seu triunfo, sobre sua ressurreição no mundo todo. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente não faz. Porque para ele falar isso, ou para ela falar assim, o coração dele ou dela é que precisa estar cheio. E precisa estar repleto de Jesus. E precisa estar repleto da palavra de Deus. E precisa estar repleto da graça de Deus. Precisa estar apaixonado por Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama direito a si mesmo e as pessoas. Se a gente não ama a Deus direito, a gente também não se ama direito. A gente acaba se amando de um jeito que a gente vira idólatra, porque a gente acaba se amando mais do que ama a Deus. E aí não vamos amar o próximo mesmo, porque para quem se ama de forma errada, o próximo é o inferno. Porque o próximo é que atrapalha, não é? Então, só aqueles que se amam na medida certa têm o próximo em alta conta. Mas para alguém se amar na medida certa, precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Que começa com acima de si mesmo, não é? Então, acima de todas as coisas envolve a minha vida também. Principalmente envolve a minha vida. Tenho de amar a Deus acima de mim mesmo. E aí, quando o meu coração está repleto desse amor a Deus, como diz o Salmo 1, quando a minha fonte de alegria, quando a minha fonte de satisfação é a palavra do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite, aí as coisas vão ficando no lugar certo. As coisas vão ficando no lugar certo. Porque o amor a Deus acima de todas as coisas vai permitindo que o Espírito de Deus coloque as coisas nas suas dimensões corretas. Muito bem. Então nós precisamos de gente cujo coração esteja repleto da palavra de Jesus, de gente cujo coração esteja repleto da pessoa de Jesus, de gente cujo coração seja um tesouro bom, da onde só saia coisa boa. Mas nós sabemos que nós não podemos trabalhar o coração de ninguém. Então, como é que a gente faz? Bom, ora, né?
Primeiro e acima de tudo, ora, porque nós já estamos entrando na dimensão do milagre. E milagre é departamento de Deus, não é isso? É Deus que faz milagre, nós não fazemos, nós buscamos, mas não o fazemos. Então, mas tem uma outra ação possível, e ela está lá em 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 3. O versículo é o 18, e diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Bom, nós não podemos transformar o coração das ovelhas de Cristo que estão a nosso cuidado. Aliás, é bom que a gente sempre se lembre que são as ovelhas de Cristo. Não é? Muitas vezes a gente esquece que as ovelhas não são nossas, elas são ovelhas de Cristo. Então, bom, nós não podemos transformar o coração das ovelhas de Cristo, mas o Espírito do Senhor o pode. E parece que o Espírito do Senhor tem uma metodologia aqui, que é, ele faz essa transformação enquanto e na medida em que a ovelha de Jesus está contemplando a glória do Senhor. E eu queria então compartilhar um pouquinho sobre qual é a nossa participação nesta contemplação da glória do Senhor. Primeiro, eu queria chamar a atenção dos amados e das amadas irmãs em Cristo, que o Paulo diz que todos nós estamos com o rosto desvendado. Os irmãos sabem, ele estava se referindo ao nosso querido Moisés, que quando percebeu que o brilho da glória do Senhor se desvanecia, cobriu-se com um véu, cobriu a sua face com um véu, para que o povo não o percebesse. Ele está dizendo que nós, seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, filhos de Deus, sob a aliança do sangue do Cordeiro, nós não precisamos mais cobrir o rosto. Por quê? Primeiro, porque nós estamos sempre diante do Senhor, da sua glória. Por que que o brilho do rosto de Moisés foi desvanecendo? Não é porque ele pecou, é porque ele não estava mais diante da glória do Senhor. A glória do Senhor estava estacionada ou na tenda da congregação ou no monte, quando ele ia chamado do Senhor para estar com ele. E ele voltava com o rosto incandescente, brilhando. Mas eram outros os tempos, o apartar-se dessa presença especial da graça do Senhor ia fazendo com que a glória fosse desvanecendo, embora que o aparte de Moisés fosse só geográfico. Moisés não deixava de servir o Senhor, nem entrava em pecado, não era nada disso. Ele só se afastava geograficamente do lugar onde o Senhor o recebia e o convocava.
Bom, a primeira informação que o apóstolo está nos dando é que nós não precisamos disso, porque nós nunca saímos da presença da glória do Senhor. Então, era para a gente ter o rosto brilhando o tempo todo, porque nós não nos apartamos mais, porque a glória do Senhor agora não está mais estacionada num lugar geográfico, a glória do Senhor está em nós. Bom, aí ele diz que nós devemos contemplar a glória do Senhor. Mas ele diz que nós devemos contemplá-la como por espelho. E isso faz toda a diferença. Você certamente já se olhou no espelho hoje. Se você é como eu, você se olhou pouco, porque eu já sei que não dá para melhorar muita coisa mesmo. Então, olhei, só quis ter certeza de que não ia escandalizar ninguém, e pronto, já está feito. Para quem é bacalhau basta, como dizia a minha avó. Tá bom. Então, agora há outros que têm muita beleza para mostrar, então esses usam melhor o espelho. Mas de qualquer maneira, o que significa contemplar como quem olha um espelho? Significa contemplar para ser transformado ou para se transformar. Porque você, em condições normais, você olha-se no espelho só para se ajeitar, para ver se a roupa está no lugar certo, se o cabelo não está desgrenhado, e tá bom. Se ajeitou, vai para a vida, vai para o trabalho, vai para fazer o que tem de fazer. Então, aqui, o que nós estamos sendo aconselhados é olhar para a glória do Senhor como quem olha-se a si mesmo num espelho, para se arrumar diante do que vê. Só que ao invés de estarmos vendo a nós mesmos, estamos vendo a glória do Senhor, e a ideia é então nos amoldarmos à glória do Senhor. E à medida que nós vamos fazendo essa ação de amoldarmos-nos à glória do Senhor, o Espírito do Senhor vai transformando isso numa realidade viva na nossa vida. Bom, então nós precisamos de uma resposta desse texto. E a resposta que nós precisamos é: o que é a glória do Senhor? Porque é preciso que nós nos lembremos que é para contemplar a glória do Senhor e não o Senhor da glória. E isso faz toda a diferença. O Senhor da glória não é o mesmo que a glória do Senhor. Você se lembra que Moisés pediu para ver Deus? Lembra disso? E o Senhor disse o que para ele? Se você me vir, você morre. É simples. Então não é possível. Como eu não tenho nenhum interesse em que você morra, então não é possível. Mas o Moisés disse: então deixa-me ver a tua glória. É diferente. O Senhor então colocou atrás de uma pedra, onde havia uma fresta, e ele fez passar por Moisés toda a sua bondade. Não foi isso? Então, a glória do Senhor é a bondade do Senhor, a sua capacidade de ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Isso é a glória do Senhor, é a sua bondade em nós. Onde nós vimos a glória do Senhor de forma perfeita e acabada?
Em quem nós vimos? Em Jesus, exatamente. Jesus de Nazaré é aquele que nos fez ver de forma cabal a glória do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, o que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, andando entre nós na sua missão de redenção. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é levar as ovelhas de Cristo a vê-lo. Porque as ovelhas de Cristo precisam vê-lo para imitá-lo. E na medida em que o imitam, serem transformadas pelo Espírito Santo. Bom, por que a imitação não basta? É preciso ter essa ação transformadora do Espírito Santo. Porque a imitação é o mover humano. E a ação do Espírito Santo é a chancela divina, que no final das contas é a que faz as coisas se tornarem realidade. Um exemplo muito interessante sobre isso é quando você reúne as ovelhas de Cristo para evangelização. Nos bons tempos em que a gente fazia evangelização porta a porta, fazia evangelização nas praças e tal, a gente reunia as ovelhas de Cristo e dizia: pessoal, vamos trabalhar, vamos buscar o Senhor. E aí, no meio dos nossos irmãos e irmãs, essas ovelhas de Cristo a quem o Senhor tanto ama, sempre tinha aquele irmão, aquela irmã, que se sentia desconfortável. Que dizia: eu não tenho jeito para isso não, viu, pastor? Eu não tenho jeito para abordar pessoas, não tenho jeito para parar as pessoas no meio da rua, eu não sei se vai dar para eu fazer. E a gente dizia: não, irmão, vai sim, vamos lá, Deus é conosco. E quantas vezes nós não ouvimos esses irmãos e irmãs darem um testemunho maravilhoso de que pararam a pessoa na rua, porque tinham de fazê-lo, estava todo mundo fazendo, era a vez dele fazer. O coração ainda estava frio, mas ele estava lá imitando Jesus. E de repente, quando ele começa a falar, ou ela começa a falar àquela pessoa, o Espírito de Deus inunda o seu coração. E aí, ela fala mais do que jamais pensou que poderia falar. E vê a transformação do Espírito Santo ali. Isso é o que o Paulo chama de ser transformado de glória em glória à imagem do Senhor. Ou seja, a gente sai para imitar o Senhor e o Espírito Santo, quando a gente sai do barco, mantém a gente sobre as águas. Porque é preciso sair do barco. É preciso sair do barco. É preciso dar o passo de imitação ao Senhor. E eu imagino, por exemplo, como seria se o apóstolo Pedro, ao dizer ao Senhor: Senhor, se é o Senhor mesmo, faz-me ir ter contigo. E aí o Senhor disse: vem. Imagina se ele, ao invés de ir, ficasse no barco ainda, e o Senhor dissesse novamente, e o Senhor ficasse a esperá-lo, e ele não sai, ele repete o pedido ao Senhor, e o Senhor diz novamente: vem, e ele não sai do barco, e repete o pedido novamente ao Senhor, e pela terceira vez o Senhor diz: vem, e aí ele arremata dizendo: mas Senhor, antes de eu ir, eu preciso que o Senhor me dê poder para andar sobre as águas. Certamente a resposta do Senhor seria: saia do barco. Porque você não precisa de poder para andar sobre as águas enquanto estiver no barco.
Você só precisa de poder para andar sobre as águas quando sai do barco. Sai do barco. Nós é que começamos a entender que os dons do Espírito Santo eram para dentro do barco. Então, hoje é gente que pula em cima do barco e diz, eu tenho poder para andar sobre as águas. E aí, qualquer observador, por mais inexperiente que seja, vai perguntar, se você tem poder para andar sobre as águas, o que você está fazendo no barco? Não é verdade? Então, é isso que o Paulo está dizendo. Que a gente apresenta Jesus às suas ovelhas, desafia as ovelhas de Jesus a imitá-lo, e aí, à medida que as ovelhas de Jesus vão aceitando o desafio de imitar ao Senhor, o Espírito de Deus vai chancelando aquela decisão. Vai fazendo aquilo se tornar uma realidade viva na vida daquela ovelha do Senhor Jesus. E como é que nós fazemos então? Como é que nós fazemos para que as ovelhas de Cristo o contemplem? Entendo, meus amados irmãos e irmãs, que nós fazemos não apenas instando os irmãos e irmãs a fazerem-no, a serem-no, mas transformando toda a nossa pregação numa demonstração do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que as Escrituras Sagradas falavam dele. Ele disse isso aos fariseus. Ele disse, vocês buscam as Escrituras, porque vocês julgam haver nelas o poder de Deus, pois são elas mesmas que falam de mim. E quando os discípulos iam a caminho de Emaús, o Senhor colocou-se ao lado deles, e começando por Moisés, e passando por todos os profetas, foi dizendo aos seus discípulos o que as Escrituras falavam dele. As Escrituras falam de Jesus. Este livro, esta coleção de 66 livros, foi escrita para revelar Jesus, para mostrar Jesus, porque Jesus é o sim, o amém de todas as promessas de Deus. Tudo se cumpre em Jesus. Tudo se cumpre em Jesus. Então, imaginemos, por exemplo, o dirigente de louvor. Ele vai conduzir os irmãos na apresentação de louvores ao Senhor. E agora ele sabe que na comunidade, tudo que a gente faz é para que as ovelhas de Cristo consigam contemplar Jesus, ver Jesus em ação, para imitá-lo. Então, imagine que ele comece o momento de adoração, de louvor ao Senhor, lendo, por exemplo, o milagre do leproso, que veio até ao Senhor, adorou-o e disse, se queres, eu posso ser limpo. E aí Jesus tocou e disse, quero ser limpo. Então imagine que ele vai usar esse texto como texto para conduzir as ovelhas de Cristo para esse momento de adoração ao Senhor, esse momento de homenagem ao Senhor, de glorificação, de exaltação do nome do Senhor através da música.
Imagino que ele comece dizendo: irmãos, os leprosos não podiam se aproximar de ninguém, porque senão eles eram apedrejados. E eles tinham de avisar o tempo todo que eram leprosos, para as pessoas se afastarem. Mas esse homem se aproximou de Jesus. Então, ele percebeu, de alguma maneira, que Jesus não o denunciaria, que Jesus o receberia. Então, agora nós vamos cantar ao Senhor que nos recebe como nós estamos, com todas as nossas mazelas, com todos os nossos problemas, com tudo que nos faz dignos de ser rejeitados. Deus em Cristo Jesus nos recebe. E aí a gente canta, e canta observando esse Jesus extraordinário, que recebe o ser humano como ele está. E aí, continua, agora nós vamos cantar aquele que é digno de adoração. Porque um judeu jamais poderia se ajoelhar diante de um outro homem? Mas aquele homem, aproximando-se de Jesus, caiu de joelhos. Jesus é aquele que inspira a adoração. Então vamos cantar aquele que nos leva a adorá-lo, porque nos inspira. Porque, como os amados sabem, o louvor, mais do que um dever, é uma reação. Não há ninguém que tenha visto o Senhor e que não exploda em adoração. Não há ninguém. E aí, vamos cantar então, aquele que inspira a adoração a si mesmo. Está vendo? Ele está conduzindo as ovelhas de Cristo a adorar o Senhor Jesus através da música, mas observando a quem está adorando. Aquele que recebe. E aí qual é a lição? Faça como Jesus, receba todos os seres humanos. Apesar deles. Apesar deles. E aí ele pode ir dizendo, por exemplo, quando Jesus toca o moço. Ninguém tocava um leproso. Ninguém tocava um leproso. E aí o que é extraordinário é que Jesus cura aquele moço de uma enfermidade que é tão destrutiva quanto a lepra, que é o sentimento de rejeição. O sentimento de ser rejeitado. E ele era um leproso, então ele não só tinha de ser rejeitado, mas ele tinha de provocar a rejeição. Porque ele tinha de entrar nos lugares dizendo: leproso, 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 leproso. E aí todo mundo tinha de se afastar. Então ele não só tinha de ser rejeitado, ele tinha de provocar a rejeição de si mesmo. E aí Jesus, antes de curá-lo, tocou-o. Que gesto extraordinário. Deixando claro que Jesus não o tocaria apenas depois que ele estivesse limpo, mas que Jesus de fato o recebia como ele estava. Então vamos cantar aquele que nos tocou quando éramos ainda pecadores, que nos tocou quando ainda estávamos cobertos pela nossa imundícia. Então você está percebendo? Essa forma de ler as Escrituras é uma forma de chamar o tempo todo a atenção para a pessoa de Jesus. Sabe, amados? Sabe por que a igreja brasileira hoje, em grande parte, é a igreja da multidão? Porque na maioria das vezes nós chamamos a atenção para o poder de Jesus e não para a pessoa de Jesus. Lá em Mateus 16, aparecem duas igrejas, a igreja da multidão e a igreja dos discípulos. A igreja da multidão chama Jesus de profeta, e a igreja dos discípulos diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso muda tudo.
Porque quando a igreja da multidão chama Jesus de profeta, a igreja da multidão está preocupada com uma coisa só. O que ele pode fazer por mim? Não importa o que ele é. Importa saber o seguinte: ele pode me curar? Ele pode curar o meu filho? Ele pode tirar aquele demônio que está lá? Ele pode curar a minha filha? Então não importa quem ele é, importa o que ele pode. Mas a igreja dos discípulos é a que declara com todas as letras: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ora, tu és o Cristo, tu és o ungido, aquele que vem para redimir-nos. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és Deus. Tá certo? E aí, irmãos, isso muda o relacionamento. Por quê? Porque um líder a gente segue, de um mestre a gente aprende, de um comandante a gente obedece, de um profeta a gente ouve, mas um Deus a gente adora. A única maneira de relacionar-se com Deus é adorá-lo ou rejeitá-lo. E aí tem os custos da rejeição. Se você rejeitar, tem os custos da rejeição. Mas a maneira adequada de relacionar-se com Deus é a adoração. Então, queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos contemplar a glória do Senhor como quem olha-se num espelho para se consertar, para se arrumar. E aí, à medida que nós vamos contemplando a glória do Senhor para nos arrumarmos à sua imagem, à sua semelhança, o Espírito de Deus vai chancelando aquela nossa redenção. Vai chancelando aquela nossa submissão, aquela nossa aceitação do Senhor Jesus como padrão de vida, como padrão de existência. E isso vai consertando o nosso coração. De modo que nós começamos a falar a partir de um coração que agora é um tesouro bom. E isso nos impulsiona a falar de Cristo, a começar a ver as coisas a partir de Cristo. Então nós precisamos, nós que fomos chamados pelo Senhor para orientarmos as suas ovelhas, nós precisamos trabalhar a palavra de Deus, de modo que os irmãos e irmãs vejam Cristo, não apenas o seu poder, mas a sua pessoa, porque nós somos seguidores de uma pessoa, que é Cristo Jesus, o Senhor. E aí, essa imitação de Cristo que faz as nossas mãos gerarem o que tem de ser gerado. Até porque as obras que nós temos de gerar são aquelas as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso não são as obras que imaginamos, são as obras que Deus deseja. Então precisamos estar cheios do Espírito de Cristo, para fazermos as obras de Cristo. E aí, queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus, nós que fomos chamados a ter o privilégio de abençoar as ovelhas de Cristo, nós temos de apresentar Cristo.
problema é que, às vezes, a gente, no afã de encher a igreja, a gente chama a multidão, mas não consegue transformá-la em discípulo. Não consegue transformá-la em discípulo. Porque a gente já chamou-a para o poder e não para a pessoa. E esse é o ponto. Há igrejas que fazem campanha na TV e elas dizem isso com todas as letras. Se você não dorme bem, se as coisas não estão indo bem na sua casa, se você ouve vozes que não deveria ouvir, percebe movimentos onde eles não deveriam estar, venha para cá, porque nós vamos livrá-lo disso. É verdade que o Senhor Jesus tem poder para fazer isso? Claro, de sobra. Mas é verdade que Jesus quer ser conhecido apenas por isso? Não. Porque o Senhor nos chama a segui-lo. A segui-lo. Não a obter-lhe os favores, mas a segui-lo, a ser como ele, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos 8, 29. Que o Senhor, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso. O objetivo do Pai é que todos sejam como Filho. E à medida em que todos somos como Filho, passamos a ter o coração do Filho e a perspectiva do Filho. Me lembro que uma vez eu li um artigo de um rabino. E o rabino dizia o seguinte: que se ele estivesse em Jerusalém nos tempos de Jesus, ele também teria votado pela crucifixão. Olha, quando eu li aquele começo do texto, eu fiquei impressionado. Uau! Em pleno mundo cristão, esse moço escreve isso, ele deve ser muito corajoso. Mas ele escreveu mesmo. Se eu estivesse lá, eu teria votado a favor da crucifixão. E ele explicou. E como foi que ele explicou lá no texto dele? Ele disse o seguinte: que Jesus era um atentado, uma ameaça ao Estado de Israel. E por que Jesus era uma ameaça ao Estado de Israel na visão desse moço? Porque, segundo ele, Jesus tinha uma visão universal. E que se Israel tivesse recebido Jesus, tivesse aceito-o como Messias, o Estado de Israel desapareceria. Por quê? Disse o rabino. Porque Jesus faria de cada israelita um missionário e enviaria para o mundo todo, dizendo: avise a todos que a esperança de Israel chegou. Eu falei: uai, esse moço entendeu mais do que muitos cristãos têm entendido. Que quando a gente está no mesmo diapasão de Cristo, a gente só tem uma escolha: ser missionário. Ser missionário, não tem outra. A gente só tem uma vocação: fazer missão. Então, precisamos que os nossos irmãos falem as boas notícias. Para que os nossos irmãos falem as boas notícias, o coração deles
tem de estar repleto do Senhor. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Para que os nossos irmãos tenham o coração repleto do Senhor, os irmãos precisam ver o Senhor. Precisam ver o Senhor para imitá-lo. E na medida em que eles vão saindo do barco, o Espírito do Senhor vai fazendo-os andar sobre as águas. Para que os nossos irmãos possam ver o Senhor, para que as nossas irmãs possam vê-lo a ponto de imitá-lo, nós temos de apresentar o Senhor todas as vezes. Todas as vezes que expusermos as Escrituras. Todas as vezes que estivermos com os nossos irmãos e com as nossas irmãs, temos de apresentar-lhes cada vez mais profundamente o Senhor Jesus. Cada vez mais profundamente. Para que as pessoas queiram ser como Ele. Queiram ser como Ele. Porque na medida em que as pessoas o desejem, como Ele é chamado de o desejado de todas as nações, elas irão em direção a Ele. E indo em direção a Ele, elas criarão um ambiente que o Espírito de Deus precisa para chancelar aquele passo, para fazê-los andar sobre as águas, para consertar o seu coração, para que eles se tornem missionários, onde quer que eles estejam. E uma vez que tenham se tornado missionários onde quer que eles estejam, eles estarão prontos para estar onde quer que Deus os queira. E vão para fazer o trabalho de Cristo. Vão para fazer o trabalho de Deus. Então nós precisamos expor Cristo. Não o poder de Cristo apenas. A pessoa de Cristo. Seu caráter. Seu amor. Sua misericórdia. Sua bondade. De modo que as pessoas deixem o Espírito Santo consertá-las diante dessa imagem. E aí teremos essa metanoia, essa metamorfose, essa mudança que nós tanto queremos ver nas ovelhas de Cristo que nos foram confiadas. E vai ser ótimo, vai ser maravilhoso quando cada ovelha de Cristo, antes de qualquer decisão, de qualquer ação, de qualquer comportamento, instintivamente se perguntem: se Jesus Cristo estivesse aqui, seria isso que Ele estaria fazendo? Porque eu sou um imitador de Cristo. Então, eu só farei o que Ele faria se estivesse no meu lugar. Amém? Que Deus nos abençoe. E em pensando assim, todo mundo que diz, só farei aquilo que Cristo faria se estivesse do meu lugar, vai fazer missão. Amém? Graças a Deus, nós louvamos a Deus por mais esta palavra ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. E dentre as verdades que o nosso orador ministrou nesta manhã, uma coisa que tocou muito meu coração foi essa colocação que ele fez, que nós, como ministros do Evangelho, nós, como Igreja de Cristo, precisamos levar as pessoas
a seguirem uma pessoa, Jesus, e não o poder de Jesus. É bem diferente levarmos as pessoas a seguirmos e adorar Jesus, e levarmos as pessoas, como tem feito a chamada igreja da multidão, a buscarem o poder, o que Cristo pode oferecer. Que Deus continue abençoando, pastor, por mais esta mensagem.